Se tu terminou 2025 sentindo que trabalhou demais, ganhou pouco e foi um caos, tá na hora de organizar o seu 2026 com estratégia. E aqui eu não quero dizer nada daquelas listas bonitas que a gente faz, dos nossos desejos que tu já esquece em fevereiro. Eu tô falando de coisas práticas. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos começar a nossa lista com o mais importante. Se tu quer crescer, a primeira coisa que tu tem que definir é qual cliente tu não vai mais aceitar na tua empresa. De nada adianta ter um cliente que te suga e não te valoriza. Então, assim, gurias, nem todo cliente é o teu cliente ideal. E quando eu falo isso, eu sei que quem tá no início pode até ser bobagem. Mas agora falando também para quem não está no início e que também está aqui assistindo os meus vídeos. Aquele cliente que suga todo o teu tempo, a tua energia, que não valoriza o teu trabalho, que se acontece se um pequeno errinho é o fim do mundo, ele não é o teu cliente ideal. Larga ele, que a tua empresa vai crescer muito mais, tá? Então, levem isso para vocês. Vocês precisam saber qual cliente não faz sentido na empresa de vocês. Eles sugam todas as energias e eles estragam a tua entrega no geral. Então, tem cliente que não faz bem e a culpa não é de vocês. Nem toda pessoa vai se encaixar com você. E se tu tá vendo que aquela parceria não tá fazendo mais sentido, ela precisa ser encerrada. Então, como primeira meta defina quais clientes que tu não vai mais aceitar na tua empresa. Segunda meta muito importante, decida que tu vai ter processo. E não só boa vontade. Eu sei que tem muito a ver aí atuando sozinha, que não tem processo, tá tudo aqui, ó, na cabeça. Gente, vamos tirar isso da cabeça e colocar no papel. Tu precisa, para tua empresa crescer com segurança, porque se tu quer chegar mais longe, tu precisa ter processos estruturados para escalar um time, uma equipe, ou até mesmo tu conseguir conciliar mais clientes, crescer o teu posicionamento. Lembrem que a ideia não é tu ficar onde tu está, é sempre subir, né? Então, tire o que está na tua cabeça e comece a criar processos. Como esse cliente entra? O que tu faz no processo dele? Como que é a tua venda? Tudo precisa ter um processo bem estruturado. Tu precisa criar uma rotina para tua empresa. Tu precisa ter uma rotina administrativa, tu precisa ter uma rotina comercial. E agora eu estou falando da tua empresa, fora os processos do teu próprio cliente. Sem processos estruturados, tu acaba vivendo no improviso e o cliente final sente. Terceira meta, decida que tu vai ter uma rotina de prospecção fixa e não opcional. Gente, lembra que eu falei na meta anterior, que a gente precisa ter processos comerciais e administrativos. Tu precisa, no teu processo comercial, ter uma rotina de prospecção, uma rotina comercial. É isso que vai te trazer resultados. O pessoal cansa muito fácil, né? A gente cansa muito fácil, eu sei. Tu faz ali a prospecção, não vê resultado. Claro que tu precisa alinhar estratégias, né, gurias? Se vocês têm as estratégias certas, tu precisa ter paciência e constância. Então, o fundamental aqui é a gente ter paciência, constância e fazer todo dia. Então, tenha uma rotina de prospecção, porque essa rotina de prospecção, ela vai te trazer resultados. A gente tá errada em depender só de indicação. Eu sei, indicação é venda certa, não tô falando que não é bom, é excelente ter indicação, mas a gente precisa de ter outros meios de captação também. Todo meio de captação é muito bom. Eu fui num evento esse ano ali no Rio, no Webdite, onde teve um Nutri que ele me falou, que ele tem, na mentoria que ele faz, eles ensinam 5 meios de captação diferentes. Quanto mais meio de captação, melhor. Para te ter um melhor resultado. Então, não é, eu já faço isso, não preciso fazer isso. Gente, todo meio de captação é muito bom. Quanto mais portas abertas para entradas, melhor. Então, indicação é um meio muito forte, muito bom. A prospecção ativa é um meio muito forte, muito bom. A criação de conteúdo é um meio muito forte, muito bom. Todos os meios de captação são importantes. Faça uma rotina de prospecção e tu vai me agradecer futuramente. E por fim, decide que tu vai parar de empreender como CLT com CNPJ. Sim, a gente acaba errando. Eu errei lá no início, né? Não sou hipócrita. Venho falar para vocês isso. Porque essa transição, ela não é fácil.
né? De tu mudar essa mentalidade de que tu não é mais funcionário, que agora tu tem uma empresa. E tu precisa trabalhar todo dia isso. E isso é muito importante para o crescimento da tua empresa. Então, muitas vezes, tu já está aí posicionada, já tem uma empresa, mas tu se posiciona como se fosse uma funcionária CLT. E isso acaba te prejudicando dentro da tua empresa. Tu precisa impor limites, tu precisa te posicionar como uma profissional. E isso não quer dizer uma má entrega, tá? Isso melhora muito mais o teu posicionamento como empresa. Então, tu precisa decidir que tu não vai mais atuar como uma CLT que tem um CNPJ. Tu tem responsabilidades, tu tem tomadas de decisões. E tu vai levar isso muito a sério. Gurias, essas decisões que eu trouxe para vocês podem até parecer pequenas, mas são elas que vão separar a assistente virtual que vive apagando incêndio da assistente virtual que realmente cresce com clareza. Então vamos estruturar isso para 2026, gurias, e um beijo, até o próximo vídeo.